Será que o seu intestino está travando o seu processo de emagrecimento? Entenda tudo hoje neste vídeo. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e já estou aqui com a blusa do Potencialize, a minha plataforma de assinatura, a minha Netflix da saúde, onde você tem acesso aos melhores conteúdos de nutrição. Estou com essa blusa porque eu estava gravando um desafio para as minhas alunas, 21 dias de emagrecimento com estratégias únicas e muito eficazes, que vão acelerar o seu metabolismo e melhorar o seu intestino. Se você quiser fazer parte do desafio, é só clicar no link da descrição e fazer hoje a sua assinatura do Potencialize. Voltando agora ao assunto sobre intestino e emagrecimento, a verdade é que muitas mulheres estão com o intestino completamente desregulado. E quando o intestino está desregulado, isso afeta também os nossos hormônios. E quando os hormônios estão desregulados, é muito difícil a mulher emagrecer de forma eficaz. Tem muitas mulheres que, mesmo fazendo déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que aquilo que elas gastam no dia, elas não conseguem emagrecer. Elas têm muita dificuldade para conseguir emagrecer. E a verdade é que o intestino dela pode estar inflamado, pode estar comprometido, e isso realmente vai afetar o processo de emagrecimento. Por quê, gente? Quando não digerimos corretamente um alimento, esse alimento pode inflamar o nosso corpo, causando aquela famosa inflamação crônica de baixo grau. Como que isso pode acontecer? Claro que isso não é uma via rápida, né? Comi o alimento, ele já vai inflamar o meu corpo. Não. O que acontece é, com o passar do tempo, as pessoas estão consumindo muito mais industrializados, alimentos que têm muitos aditivos químicos, substâncias químicas também, corantes, estabilizantes, emulsificantes, produtos químicos que não são reconhecidos pelo nosso corpo como alimento. Então, eles podem sim acabar desregulando a nossa microbiota intestinal. Com o passar do tempo, consumindo demais esses alimentos, o nosso intestino pode acabar ficando mais inflamado. A parede intestinal do nosso intestino pode começar a ficar comprometida e começar a abrir. Como assim, Sara? O nosso intestino, ele precisa estar com a sua parede bem íntegra, tudo grudadinho ali. Ou seja, você consome um alimento e a sua parede intestinal, ela só tem que ser um pouco permeável para poder absorver os alimentos. Mas quando a sua parede começa a abrir buracos lá dentro, que é aquele intestino gotejante que a gente fala, ou leak gut também, ou intestino hiperpermeável, ou seja, começa a passar muitos alimentos ou pedaços de alimentos também que eram para ter sido digeridos, mas com esse intestino aberto, esses alimentos eles não passam pelo seu intestino e chegam lá nas suas fezes. Esses alimentos começam a migrar e entrar na sua corrente sanguínea. Quando esses alimentos entram na sua corrente sanguínea, todo o seu sistema imunológico começa a atacar esse alimento, porque eles pensam, caramba, o que é isso que está aqui no sangue dessa pessoa? Não, vamos, né, pegar todo o nosso exército, atacar esse alimento, só que eles, né, não identificam como alimento, eles identificam como algo que é estranho, algum patógeno, alguma coisa estranha ali que eles não conseguem identificar. E eles atuam ali naquele alimento como se ele fosse um micro-organismo, como se ele fosse uma bactéria ou um vírus, já que o nosso sistema imunológico, ele é feito para isso, para nos proteger. Só que quando acontece isso, é aí onde a pessoa começa a ter alergia a alguns alimentos, algumas pessoas começam a ter sensibilidade também, intolerâncias, não consegue digerir muito bem aquele alimento, a barriga vai ficando distendida demais. Na verdade, a pessoa também pode começar a ter algumas queixas que vão além do intestino. Ela começa a ter algumas erupções na pele, ela começa a se coçar demais durante o dia, ela pode ter também, como dermatite também é muito comum. Na verdade, qualquer queixa de pele está muito relacionada com o intestino, principalmente com o intestino hiperpermeável. Então, são muitas as formas, né, que o nosso corpo acaba expressando essas intolerâncias, sensibilidades e alergias. E é aí onde isso pode travar o seu processo de emagrecimento, porque você acaba consumindo alimentos na sua rotina que você acha, pensando, né, que tudo é déficit calórico, e você consome alimentos que o seu
sistema imunológico está atacando. Isso acaba criando ali a longo prazo uma inflamação crônica de baixo grau, ou seja, o seu metabolismo ele já não funciona como ele deveria funcionar. Como por exemplo, as nossas mitocôndrias, geradoras de energia no nosso corpo, nos ajudam aí a queimar gordura, elas ficam comprometidas porque o seu corpo está com essa inflamação crônica de baixo grau. Com isso, pode ter certeza que o seu intestino ele pode estar travando o seu processo de emagrecimento. Principalmente porque o intestino inflamado, o intestino que não está funcionando como ele deveria funcionar, seja com uma disbiose, o intestino hiperpermeável ou uma síndrome do intestino irritável, que também está muito relacionado com as nossas emoções, pessoas muito nervosas, estressadas, o intestino já não funciona muito bem. Pode ter certeza que seja lá qual for a causa que está acontecendo aí no seu intestino, que são muitas, tá? Eu citei aqui para vocês apenas uma delas, que é o intestino hiperpermeável, mas temos muitos problemas intestinais hoje em dia acontecendo. Por quê? Alimentação, estresse, as pessoas não estão dormindo muito bem, estão comendo muitos alimentos industrializados, não estão digerindo bem os alimentos porque estão estressadas e quando estão muito estressadas não tem a produção correta de ácido clorídrico no nosso corpo, principalmente ali para digerir os alimentos, né, que é importantíssimo. Não tem como pensarmos no emagrecimento saudável e sustentável a longo prazo sem pensarmos em cuidar do intestino. Tanto que muitas pessoas que fazem algumas dietas aí desreguladas, que não pensam na saúde do intestino, quando elas param com essas dietas, o reganho de peso é muito grande. A pessoa pode ganhar até muito peso do que quando ela iniciou a dieta, simplesmente porque talvez essa dieta favoreceu uma disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio de bactérias. E então essa pessoa acaba tendo esse reganho de peso. O nosso intestino ele interfere na produção de hormônios, na produção de neurotransmissores. Então ele também vai ter um impacto direto no nosso comportamento alimentar. Se 80% do nosso, da serotonina do nosso corpo, que é considerado o hormônio da alegria, é produzido no nosso intestino. Pensa comigo. Se a mulher ela tá com o intestino comprometido, ela não tem uma boa produção de serotonina. Então ela começa a se sentir muito triste, cansada, desmotivada durante o dia dela. Pode ter certeza que essa mulher ela tem uma predisposição muito maior de procurar na comida um refúgio, uma alegria ou simplesmente um descanso momentâneo. Procurou um prazer na comida. Por quê? Ela estava com a serotonina comprometida. Por quê? Porque o intestino estava desregulado. Então, o nosso intestino, ele afeta de forma direta no nosso metabolismo, mas ele também pode afetar de forma indireta, né, nessa questão da pessoa engordar e ter dificuldade de seguir uma dieta, de se comprometer no processo de emagrecimento, de mudar os hábitos e o comportamento alimentar, simplesmente porque ele acaba afetando a produção de neurotransmissores. E todo o nosso comportamento alimentar, a forma como lidamos com o alimento, a nossa motivação ao longo do dia, se vamos seguir a dieta, ir lá e comer uma comida de verdade, ou vamos, descontar tudo ali num bolo de chocolate, numa pizza, num hambúrguer, tudo isso tem uma relação direta com a produção de neurotransmissores lá no nosso intestino. Então, não tem como desconsiderarmos o intestino no processo de emagrecimento. E se hoje você já quer iniciar aprendendo a cuidar do seu intestino, a minha dica é: comece a ter uma percepção maior do seu corpo. Comece a ter uma conexão maior consigo mesma, com o seu corpo, com a sua digestão. Sabe quando a gente tem ali a gente sabe vontade de ir ao banheiro, aquela sensação que a gente sabe, nossa, estou com vontade de ir ao banheiro. Nós entendemos ali o que estamos sentindo. É muito importante você voltar a ter essa conexão também com o seu corpo. Porque quando você não digere bem um alimento, você sente algumas coisas, você percebe, você não se sente muito bem, você pode sentir um sono, um mal-estar, você pode começar a sentir algumas coceiras, uma barriga mais distendida, muitos gases. Quando você perceber que você não está digerindo algum alimento muito bem, retire esse alimento por um tempo. Sempre foque na comida de verdade. Essa sempre será a base para o intestino saudável.
muitos alimentos de origem vegetal, muitas ervas e especiarias que você pode utilizar, como por exemplo na forma de chás, na forma de temperos na sua comida, são importantíssimos porque são ricos em antioxidantes, polifenóis que funcionarão como alimento para as boas bactérias do nosso intestino. Então, não tem como desconsiderarmos esses alimentos de origem vegetal. Reduzir também um pouco os alimentos de origem animal, ou pelo menos consumir eles de forma equilibrada, nada de muita gordura saturada, porque pode acabar afetando sim o seu intestino. É muito importante você ter esse direcionamento em relação a esses alimentos para melhorar todo o padrão do seu intestino. Ao invés, por exemplo, de você consumir uma tapioca, você vai consumir uma mandioca. Você vai reduzir os farináceos e vai consumir uma mandioca. Essa é a questão. Eu sei que não é tão fácil na prática, mas se você já quer hoje dar um pontapé para aprender a cuidar mais do seu intestino, você vai focar naqueles alimentos que estragam rápido, vai reduzir ao máximo os farináceos, os pães. Ao invés de um pão de manhã, você vai consumir as frutas. O pão são farináceos. Agora, por exemplo, as frutas são ricas em fibras, antioxidantes, nutrientes, vitaminas. Esses alimentos, sim, eles funcionarão como protetores para o seu intestino. Eles vão ajudar a dar saúde ao seu intestino. Então, você também pode pensar, por exemplo, em consumir aqueles alimentos que você digere bem em relação aos alimentos de origem vegetal. Como, por exemplo, se quando você consome muitas folhas, alface, esses alimentos você sente muitos gases, retire por um tempo e dê preferência para os alimentos de fácil digestão. Como, por exemplo, uma abóbora cozida, uma abobrinha, um chuchu. Muitas pessoas se dão muito melhor com esses alimentos cozidinhos que não pesam tanto o processo digestivo do que aqueles alimentos, né? Por exemplo, em sua forma crua, que já vai exigir um trabalho maior ali do seu estômago. Então, quando falamos de intestino também, o estresse ele acaba afetando. Muita gente tem problema intestinal, não por causa da alimentação, mas por causa do estresse, porque é muito ansiosa, estressada, não sabe lidar com as circunstâncias da vida e isso acaba afetando o seu intestino demais, gente. Não tem como falarmos só sobre alimentação sem tocar no ponto do estresse. Como que nós lidamos com os pensamentos, com as informações que chegam até a gente, como digerimos essas informações e não somente como digerimos os alimentos. Tudo isso vai afetar no seu intestino e no seu emagrecimento. Então, cuide não só do que você está consumindo, mas do que você está digerindo na sua mente também. Se você quiser aprender como reprogramar o seu intestino, reparar toda a mucosa dele, é só você entrar no Potencialize que tem uma aula completa, um protocolo completo para você. Te espero lá e até o próximo vídeo.